Se você chega no final do mês, não tem nada de dinheiro, você trabalhou, parece que foi tudo em vão, contas para pagar, contas e mais contas, cartão de crédito estourado, e parece que isso não tem saída, esse vídeo pode te ajudar. Se você está passando por isso, eu te falo por experiência própria, porque eu passei por isso também, de viver endividada, ter que estar contando moedas, preocupada com a parcela, a fatura que iria chegar. Isso é um acabar de vida, gente. Eu sou a prova viva disso. E confesso para vocês que eu achava que não teria saída, mas aplicando essas estratégias, eu consegui pagar todas as dívidas que eu tinha e consegui me livrar desse poço sem fundo. Quero falar para vocês aqui que, de certa forma, no que eu puder ajudar vocês, eu vou estar aqui, tá? Crescendo junto com vocês, que isso é o mais importante, né? Ter alguém que entenda a sua situação, que foi o que eu passei. Tipo, eu ficava quieta, eu não comentava com ninguém até eu abrir esse canal e começar a contar pra vocês a minha situação financeira. E isso me ajudou, assim, demais, gente, demais, demais. Seguindo essas estratégias, eu tinha um montante aí que acredito eu que, se tem tudo anotadinho, mas acredito eu que se for somar, dava aí nada, uns 50 mil reais em dívida. E eu achava que eu não teria como pagar, mas graças a Deus eu consegui. Comecei usando essas estratégias que eu vou falar pra vocês agora, tá? Tudo direitinho. E vou fazer tudo pra poder estar ajudando vocês através dos conteúdos, tá? Então, bora lá. A primeira coisa que você vai ter que fazer antes de você sair dessas dívidas, de você se livrar dessas dívidas, a primeira coisa é: você vai ter que entender o motivo dessas dívidas. Qual foi o motivo pelo qual você chegou nesse patamar, nessa situação? Essa vai ser a primeira coisa que você vai ter que entender. Como foi que você chegou nessa situação? Por quê? Porque quando você entende o motivo, de certa forma você vai ter como solucionar esse problema, certo? Porque na maioria das vezes a gente fica, endividado, a gente se perde nas contas. Por quê? Falta de controle financeiro. Então, a primeira coisa que vocês vão precisar de ter é controle financeiro. E como é que eu vou fazer esse controle financeiro? Você vai anotar tudo. Porque, gente, esse controle financeiro, essa planilha, que é no que eu sempre falo, eu acho que eu falo isso em todos os meus vídeos, que foi, assim, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer para mim entender as dívidas que eu tinha e para mim começar a me organizar, que na verdade, para você se organizar, você vai precisar ter uma planilha. E como que funciona essa planilha? Do que é essa planilha? Gente, a planilha, ela nada mais é do que uma folha de papel comum. Uma folha de papel comum. E nessa folha de papel você vai colocar o quê? Você vai colocar seus gastos fixos e seus gastos fúteis, certo? Você vai colocar tudo, esses valores, tá? Você vai colocar o valor que você ganha, tá? O valor que você vai pagar todas essas contas. Por quê? Por que que isso é interessante? Porque, gente, quando você tem uma planilha, você não tá tudo ali mentalizado na cabeça. Passa por despercebidos pequenas compras. E isso é o que ele pode estar ali afundando, tá? As pequenas compras, elas são vilãs, gente, porque a gente fala, mas é pouco, e faz um monte de contas pequenas. E aí, quando você vai ver, aquele valor tá assim, um valor que, desesperador. Então, assim, faça um controle financeiro, que é a mesma coisa da planilha, da planilha da planilha financeira, que você vai colocar basicamente a mesma coisa, Você vai colocar o gasto, você vai colocar o nome do que você gastou, Por exemplo, os gastos fixos não tem por onde correr, energia, internet, supermercado, essas coisas. Mas as coisas que podem ser evitadas, você pode evitar. Então, assim,
Por isso que é bom o controle financeiro, porque aquelas contas que você sabe que não tem necessidade, você vai começar a cortar, ter controle financeiro. Você vai começar a observar o seu uso do cartão de crédito. Por quê? Porque uma coisa a gente tem que colocar na cabeça, o cartão de crédito, ele não é um dinheiro seu, ele é um crédito que você vai ter que trabalhar para pagar depois. Então assim, se você estourar o limite, você não vai dar conta de pagar os seus gastos fixos, outras contas, mais o cartão de crédito, né? Muitas pessoas, onde erra é aí, foi onde eu errei também, que eu acabei estourando um limite, né, do cartão de crédito nessa época, e um valor de R$ 2.000, se eu não me engano, foi para R$ 8.000, só em um cartão de crédito, gente. Eu estourei o limite, e aí os juros rotativos, que são altíssimos, né, cada dia mais ia subindo, e quando eu fui ver já estava nesse valor, fora as outras contas que virou uma bola de neve. E aí talvez vocês fiquem pensando assim, e você conseguiu? Sim, eu consegui ir aplicando as estratégias. E quando, além de fazer a planilha, né, ter esse controle financeiro, evitar o uso de cartão de crédito excessivo, né? Se você não tem controle, tira ele dos, né? Porque muitas vezes a gente faz comprinha por emoções. Essa é a próxima dica que eu dou para vocês. Não faça compras por impulso, comprinhas por emoção. Porque muitas vezes a gente compra algumas coisas e quando a gente vai ver, a gente fala, poxa, mas eu nem precisava disso, né? E aí quando você vê, já foi tarde e aí você já fez aquele gasto. E, às vezes a gente se endivida e fica nem sem entender. Por isso que eu falei, entender o motivo. Muitas vezes é porque, por falta de planejamento. Por exemplo, eu tenho uma planilha, né, aqui no meu caderno, não é nada mais além do que isso, caderno e caneta para me anotar. E aí, para mim ter um controle financeiro. Como que funciona esse controle financeiro? O que é a falta de planejamento? É justamente todas as opções que eu acabei de falar para vocês, né? A falta de planejamento nada mais é que você se planejar, você saber anotar tudo que você está devendo, para quem você está devendo, quanto você está devendo, quanto que entra de valor positivo e quanto que vai sair, né? E aí, onde a gente erra, né? Que quando a gente chega no meio do mês, nem precisa ser no final do mês não, quando chega no meio do mês lá, já não tem mais nenhum real. E isso é porque falta de planejamento, né? Falta de ter uma caixinha para poder separar o valor que você precisa. E se vocês me perguntarem agora, eu consegui me livrar de tudo? Sim, gente, graças a Deus. Tipo assim, consegui. Não vou falar para vocês que foi fácil, que foi rápido, que não foi, né? O meu canal tá com 1 ano e 3 meses. Eu falei em alguns vídeos que é 1 ano e 4 meses, mas não, é 1 ano e 3 meses. E se vocês me perguntarem, mas tu conseguiu se livrar? Sim, consegui. Consegui, graças a Deus, mas foi mais ou menos 1 ano de sofrimento, de um ano do cão. Por que eu falo isso pra vocês? Porque foi 1 ano só pagando bronca, pra poder me livrar mesmo, pra falar assim, pronto, tô isenta. Agora, hoje em dia eu tenho o quê? Meus gastos fixos, né, contas pra pagar assim, fixas, mas não tenho mais aquele montante que eu ficava louca, tipo, você fica morrendo de medo de receber uma cobrança e tal. Todo mundo que já passou por isso ou tá passando sabe do que eu tô falando, né, isso é real. E é horrível, né? Porque quando a pessoa deve porque ela não tem caráter, porque ela quer, né? Porque ela gosta, é uma coisa. E outra coisa é quando não tá no seu orçamento, quando você não tem planejamento e você acaba se afundando. É muito diferente. Agora, outro passo a passo prático que eu vou falar pra vocês aqui, que é o quê? Que é uma estratégia pra você, né? É mais ou menos a planilha, pra vocês entenderem. Como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar uma caneta, um papel, como eu tô aqui, e aí, nos próximos vídeos eu quero mostrar isso pra vocês na prática, tá? E aí vocês vão fazer o quê? Anotar todas as dívidas, tá? Seja ela fixa, seja ela fútil, não importa, você vai anotar. No que você vai anotar nessa folha de papel, você vai colocar o quê? O nome da dívida. Eu sempre faço isso, como assim?
Conta de energia, coloco na frente o valor. Eu tô sabendo quanto vai ser o valor da conta de energia. Internet, coloco na frente o valor da internet. Fatura do cartão de crédito, eu coloco na frente para mim ter um controle financeiro, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai anotar, só que isso aí é para você se livrar, né, das dívidas. Então, você vai colocar o quê? Essa planilha vai ser para você conseguir ficar livre dessas dívidas. Você vai anotar todas as dívidas, como eu acabei de falar, né? O nome da dívida, tá? O valor total, os juros que tá tendo e a parcela mensal que você vai pagar. Por que você vai fazer isso? Porque você vai ver qual é a dívida maior e a menor. Você vai pagar da maior para a menor. Por quê? Porque a maior, ela tem tendência do juro ser mais alto, né? E cada vez mais alto, como eu falei para vocês, uma dívida de R$2.000 foi para R$8.000. Então, assim, é uma coisa sem limite, né? É uma falta de planejamento. E, assim, você tem que encarar a realidade, você tem que olhar para essa dívida. Por quê? Porque enquanto você não olhar, não encarar essa dívida, né? Olho no olho, tipo, para você se livrar dela, ela só vai crescer cada vez mais. Como se você não estivesse vendo. Infelizmente, essa é a verdade. Então, assim, papel, caneta, coloque isso em prática. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é isso, né? Que eu acabei de fazer. Anotar todas as dívidas, colocar o nome da dívida, o valor total da dívida, os juros e a parcela mensal, para que você comece a se organizar. A próxima estratégia que eu vou falar para vocês aqui, gente, é pare de fazer novas dívidas. Infelizmente, não adianta você se livrar dessas dívidas que eu falei para vocês, que vocês vão anotar e vocês ficar cada vez mais se endividando. Isso vai se tornar um ciclo vicioso, né? Vai se tornar uma corrida dos ratos, como eu falei em um outro vídeo. Por quê? Porque se você paga algumas dívidas, mas você continua criando outras, isso nunca vai ter fim, né? É para você chegar no patamar que você tem o quê? Contas fixas, certo? Planejadas, contas fixas. Lógico que tem coisas que acontecem que não tá nos nossos planos, né? Mas é o que eu falo. Tem coisas, a maioria das vezes são coisas que nós procuramos, são coisas que a gente poderia evitar e a gente não evitou, certo? Então, o que é que você vai fazer para que você pare de se afundar cada vez mais? Parar de usar o cartão de crédito, né? Porque aí você vai evitar novas dívidas, certo? Porque assim, você querendo ou não, o cartão de crédito, ele é o quê? Já fala tudo, é um cartão de crédito, você tem um crédito ali, mas aquele dinheiro não é seu. Então assim, o cartão de crédito, né, o cartão de crédito, o banco que você tem o cartão de crédito, ele não tá nem aí se você tá estourando o seu limite ou não. Ele só quer saber que quando chegar que a fatura fechar, que ela chegar, você vai ter que pagar ela o valor integral. E se você não pagar o valor integral, você vai ter que fazer o quê? Parcelar essa dívida, que é afundar cada vez mais. Por quê? Porque, gente, o cartão de crédito, né, por mais que ele seja, como falo, né, não tem coisa, não tem, como é que eu falo pra vocês aqui? A gente não paga pra usar ele, né? Essa palavra, não é essa palavra, mas é mais ou menos isso que eu tô querendo falar. Você não paga para usar ele, mas quando você usa e tal, tem a parcela integral e você pode pagar o valor parcial. Tanto é que quando você vai pagar a fatura, lá aparece valor integral ou valor parcial. E isso acontece por quê? Porque quando nós não podemos pagar o valor integral, certo? Tem o valor parcial. Só que aquilo é uma enganação para o nosso cérebro. Por quê? Porque quando nós fazemos essa enganação no nosso cérebro de achar que a gente pagar parcial vai ficar menor a dívida, isso se torna muito pior. Porque essa dívida ela vai ser reorganizada, né? Mas aí no próximo mês você vai ter esse valor parcial mais a outra fatura, que foi o que aconteceu. Eu me vi nessa situação. Eu não sabia o que era reorganizar, né? A falta de conhecimento, a falta de planejamento, o que acontece. Então, assim, eu fui e parcelei,
Então, assim, foi virando uma bola de neve meio fim, eu não consegui dar conta. Então, assim, não parcele o cartão de crédito de vocês. Parcelar, que eu digo assim, veio a fatura, tenta pagar esse valor integral, ou senão você tira ele da sua vida, se você não conseguir pagar o valor integral todo mês certinho. Por quê? Porque os juros é muito alto quando você reorganiza uma fatura, certo? Outra coisa que a gente vê muito, evitar parcelamentos, né? Parcelamentos que eu digo assim, evitar parcelamentos, evitar contas desnecessárias, né? Os gastos fúteis. Por quê? Gente, hoje em dia a gente vê menos isso, né? Por conta que as pessoas usam muito cartão de crédito. Mas antes tinha aquela duplicata, né? Duplicata é o quê? Você comprar em um lugar e ali todo mês você ia pagando o valor, né? Óbvio que uma coisa que você paga à vista, ela sai muito mais barata do que uma coisa que você paga na duplicata, né? Então, assim, você tem que evitar esses tipos de parcelamento, porque infelizmente isso afunda cada vez mais. Porque o que a gente tem que entender, o que eu tenho para falar para vocês aqui? Eu tenho para falar para vocês que se você quer se livrar de uma dívida e tá fazendo outra, é a mesma coisa de você querer sair de um buraco, mas você tá fazendo o que para sair dele? Afundando cada vez mais. Então, quer dizer o quê? Que quanto mais você afundar, mais profundo você vai estar indo. A próxima dica que eu dou pra você, gente, assim, que foi primordial, que foi, assim, interessantíssimo, foi o quê? Organize o seu dinheiro. Como assim? Organizar o seu dinheiro, gente, significa você saber quanto entra, que é o salário, certo? Você vai fazer essa planilha, quanto entra o salário, né? Porque você vai ter uma ideia de quanto que você, né, precisa se organizar ali. Por que eu falo isso pra vocês? Porque, gente, por muitos anos da minha vida, eu não tinha educação financeira, sabe? Tive que dar uma pausa aqui, gente, recapitulando. Bom, você vai ter que saber, através dessa planilha, o dinheiro que entra, certo? As dívidas, o que sobra, né? O que vai sobrar, e os gastos fixos, que é o quê? Que é as suas contas necessárias, tá? Isso aí você não pode deixar, isso é o quê? Sobrevivência. Então, você vai precisar que isso funcione de uma maneira que você consiga se organizar. Isso é primordial, não tem pra onde correr, tá? Quando eu falo para vocês assim de escolher esse método de você se planejar através de um caderno, gente, é uma coisa simples, é um caderno, né? Como eu tenho aqui, ó, um caderno, né? Eu vou usar esse caderno para eu me organizar. Aí eu uso uma caneta para colocar o valor de dívidas. E depois que você fazer isso, colocar todos esses valores, você vai fazer o quê? Abrir uma reserva para você guardar todo mês um valor fixo para você pagar essas dívidas, que foi o que eu fiz. Porque assim, gente, uma coisa que eu aprendi na dor mesmo, sabe? Foi que se você não controla o dinheiro, infelizmente você vai viver só no aperto. Gente, eu vivi isso por muitos anos da minha vida, muitos anos mesmo, tipo assim, dívida negativada, aí pesquinão, conta atrasada, não conseguia pagar e vinha novas contas e virava uma bola de neve. Então, assim, a primeira coisa que vocês vão fazer para vocês se livrar dessas dívidas vai ser se organizar. Eu tenho certeza que se vocês aplicar todas essas estratégias que eu tô falando para vocês, vocês vão sim conseguir sair dessas dívidas e começar a juntar dinheiro, mesmo que seja pouco, todos os meses um pouquinho. E agora, gente, eu vou explicar para vocês aqui 2 métodos simples que você pode usar que vai lhe ajudar a pagar essas dívidas, que é o quê? Você vai se livrar dessa bola de neve, que é o quê? Aquelas contas que você sabe que cada vez vai se enrolando mais. O que você vai fazer? Você vai pegar, né, depois de anotar, você vai anotar tudo direitinho, e aí você vai fazer o quê? Vai ver qual tem mais juros e quais os juros são mais altos, né? Para você se livrar. Por quê? Porque quanto maior é a dívida, mais juros vai ser. Então, você vai ter que se organizar aí para você pagar primeiro essas dívidas que tem mais juros altos, né? Para que depois você comece a pagar as dívidas que tem um valor menor, que tem menos juros, digamos assim, né? Isso funciona bem melhor. E assim, você vai escolher
né, um método para pagar, ou esse, né, para você se livrar, porque o bola de neve, gente, é isso, você, tipo, cada vez mais vai criando, vai crescendo cada vez mais, né? Então, você vai ter que fazer isso, você vai ter que seguir esse método, que é o quê? Pagar da maior para menor, para que você consiga se livrar. A próxima dica é o seguinte, você vai ter uma renda extra. Por que renda extra, gente? Porque a renda extra, ela já chama extra. Ela vai funcionar da seguinte forma, você vai ter uma fonte de renda extra, né? Para poder ajudar a se livrar mais rápido dessas contas. Por que, Ida? Porque, gente, nada mais é que quando nós temos digamos que um trabalho, né? E esse trabalho você recebe um valor X. Para você pagar contas fixas, para você se livrar dessas dívidas, vai demorar um pouco mais. Então, se você procurar uma fonte de renda extra, isso vai ser maravilhoso. Por quê? Porque isso vai ajudar a acelerar mais o processo e você se livrar mais rápido dessas dívidas. E o que é essa renda extra? Gente, existem vários tipos de renda extra. Por exemplo, trabalhar em casa mesmo, coisas que dá para você fazer em casa. Por exemplo, tem pessoas que vendem coisas, né? Por exemplo, bolo no pote, coisa salgada, aqueles bolinhos vulcão. Existem vários tipos, né, de coisas que dá para se fazer em casa. A próxima dica é ser afiliado da Shopee. Vou trazer um vídeo para vocês falando sobre isso, tá? É uma renda extra mesmo, tá, gente? E vou trazer mais detalhado para vocês, mas aqui agora eu tô falando para vocês que é o quê? É uma fonte de renda extra, é um extra que você recebe. Então, assim, se você tem um extra, de certa forma, você vai acelerar esse processo para poder pagar essa dívida. E o que vocês vão ter que fazer para vocês pagar essa dívida, principalmente, que não é o menos importante, tá? Você vai ter que fazer o quê? Mudar a sua mentalidade. Foi uma das coisas que eu tive que mudar. Não é uma coisa do dia para a noite, nem de hoje para amanhã. É uma coisa que leva tempo. Por quê? Porque são hábitos, né? A nossa mente vai ter que trabalhar isso para que a gente consiga mentalizar, né? Criar um hábito no nosso cérebro de que a gente precisa disso. Que é o quê? Moldar a sua forma de pensar. Porque assim, gente, infelizmente, a mudança ela começa no cérebro, depois no bolso. Porque não adianta nada você pagar todas as dívidas e você não mudar a sua mentalidade, tá? Se você não mudar a sua mentalidade, infelizmente as dívidas vão voltar tudo novamente. Porque você não vai criar o hábito de se livrar dessas dívidas, né? Essa é a realidade. Muitas pessoas acham que se tivesse muito dinheiro conseguiria comprar tal coisa, poderia ser mais feliz. E infelizmente não, gente, porque quando a pessoa ele não consegue controlar pequenos valores, infelizmente valores maiores é que ele não vai conseguir controlar mesmo, porque essa mudança começa no mental. Então, quando você começa a ter essa mentalidade focada em se livrar das dívidas, em ter um foco, em ter uma liberdade financeira, você começa o quê? Evitar continhas, né? Comprinhas por impulso, que é o que acontece muito mesmo. Tipo, compra 10 reais aqui, 20 ali, 5 ali, achando que não é nada e quando vai ver, já tá uma bola de neve enorme. A próxima coisa que vocês vão ter que mudar na mente de vocês, cortar gastos, esses gastos fúteis, sabe? Você vai ter que fazer o quê? Pensar antes de gastar, pensar muito bem. Gente, eu juro pra vocês que hoje em dia eu penso assim umas 10 vezes antes. Será que devo? Será que eu não devo? Será que isso vale a pena? Será que isso vale, né, a minha tranquilidade, a minha paz? Eu penso várias vezes antes. Então, assim, é o que você deve mesmo fazer, é pensar muito antes de gastar. Será que isso vale a pena ou não? E o próximo ponto é o quê? Você vai ter que ter disciplina. É a parte principal, gente. Ter disciplina em tudo, né? Se a gente não tem rotina, disciplina, como que a gente vai saber o horário que a gente trabalha, que a gente levanta, que a gente vai pra academia? Então, assim, quando nós temos disciplina, a gente já tem tudo
né, nos horários certos. E da mesma forma é na planilha, né? Quando você tem disciplina, você faz aquilo por hábito. Então, assim, a liberdade financeira, ela começa na mente, depois na parte mesmo do bolso. Mas ela começa na mente, porque a nossa mente, ela é capaz de mudar tudo. Gente, se vocês chegaram até esse momento do vídeo, tá? Deixe um comentário aí, tá bom? Para sinalizar que vocês passaram por esse vídeo. Deixe o like de vocês, que isso é muito importante, tá? Mostra para o YouTube se o conteúdo é relevante, tá? E se você chegou até esse momento do vídeo, se você tá aqui comigo e você chegou nesse vídeo de paraquedas, se inscreva no canal para que a gente possa estar solucionando cada vez mais, tá? Que a gente possa estar cada vez mais se livrando, né, dessas coisas impulsas que acaba levando a gente pro fundo do poço, que a gente vai ter uma liberdade financeira, com fé em Deus, tá bom? Ative o sininho de vocês aí para quando chegar o vídeo vocês correrem para assistir. Compartilhe com aquele amigo ou aquela amiga que vocês acham que precisam ter uma educação financeira, né? Que infelizmente é muita gente, tá? E se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, deixa aqui embaixo escrito: eu vou sair das dívidas e eu quero porque eu estou decidido. Né? Porque você precisa decidir, você precisa ter mentalidade focada para isso, tá bom? E é isso, grande beijo, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Deixa aqui embaixo, eu vou sair das dívidas, tá bom? Porque eu quero ver quem é que tá decidido a sair das dívidas aqui junto comigo. Com fé em Deus, a gente vai conseguir. Assim como eu consegui, eu tenho certeza que vocês também vão conseguir. Vocês vão mudar a mente de vocês, vocês vão mudar a forma de pensar e isso vai se tornar tudo novo, tá?